Minha esposa implorou por um relacionamento aberto. Depois de 8 meses foi isto que aconteceu. Eu fico olhando para a tela há uns 20 minutos sem saber como começar isso. Já escrevi e deletei 2 vezes. Não porque tenha vergonha do que vou contar, mas porque colocar isso em palavras torna real de um jeito diferente do que fica só na cabeça. Mas preciso tirar isso de dentro de mim. E escrever para estranhos na internet é, estranhamente, mais fácil do que falar com as pessoas que me conhecem e que já têm opinião formada sobre tudo antes de eu terminar a primeira frase. Então vou tentar. Tenho 41 anos. Sou médico veterinário, tenho uma clínica própria numa cidade do interior de Minas Gerais, trabalho com isso há 15 anos. Sou uma pessoa de rotina, de hábitos fixos, do tipo que precisa de estabilidade para funcionar bem. Sempre fui assim e sempre soube disso sobre mim. Minha esposa se chama Patrícia. Tem 38 anos, é professora universitária de letras, leciona numa faculdade particular da cidade. É uma mulher inteligente, leitora voraz, que pensa muito sobre tudo e que tem uma necessidade de questionar estruturas que eu sempre admirei porque é diferente de mim. A gente se conheceu há 10 anos numa livraria. Ela estava procurando um livro que havia esgotado e eu estava devolvendo um que havia comprado errado. O atendente nos apresentou porque ele havia reservado o último exemplar do livro que ela queria e eu havia comprado sem querer. Eu cedi o livro. Ela me deu o número em troca. Namoramos por 2 anos. Casamos. Compramos uma casa. Temos uma cachorra, a Frida, que é um labrador de 8 anos que é parte da família de formas que vão além do que eu conseguiria explicar para quem não tem cachorro. Não temos filhos. Decisão tomada em conjunto, revisada algumas vezes ao longo dos anos, sempre chegando na mesma conclusão. Os primeiros 6 anos de casamento foram bons. Não perfeitos, casamento nenhum é perfeito, mas bons de verdade. A Patrícia e eu tínhamos uma dinâmica que funcionava, um respeito mútuo que eu considerava o alicerce de tudo, e uma forma de resolver problemas que não deixava acumular. O 7º ano foi quando as coisas começaram a mudar. Patrícia havia entrado num grupo de pesquisa na faculdade que estudava relações afetivas contemporâneas. Era um grupo acadêmico, sério, que produzia artigos e que se encontrava regularmente para discutir literatura sobre o assunto. Eu apoiei porque era trabalho dela, porque ela havia ficado animada de uma forma que eu não via há algum tempo, e porque eu nunca havia tido razão para questionar os compromissos profissionais dela. Mas o grupo havia trazido assuntos novos para as conversas de casa. Ela começou a trazer textos sobre relacionamentos não convencionais, sobre estruturas afetivas alternativas, sobre o que a literatura acadêmica dizia sobre não monogamia. A princípio era claramente trabalho, ela estava me contando sobre o que estava estudando. Mas foi ficando diferente ao longo do tempo. As conversas foram migrando de acadêmico para pessoal de uma forma gradual que eu só percebo completamente olhando de trás para frente. Ela não estava mais me contando sobre o que estava estudando. Estava usando o que havia estudado para construir um argumento. Depois de uns 2 meses de conversas que foram ficando progressivamente mais direcionadas, ela foi direta. E quando eu digo que ela implorou, não estou sendo dramático. Estou sendo preciso sobre o que aconteceu. Ela havia preparado aquela conversa. Havia, literalmente, preparado. Tinha anotações. Tinha artigos impressos que havia separado. Tinha uma estrutura de argumentação que era de quem havia pensado muito sobre aquilo antes de trazer. Disse que havia chegado num ponto em sua vida onde precisava questionar estruturas que havia assumido sem escolha consciente. Que a monogamia era uma dessas estruturas. Que havia lido bastante, havia pesquisado, havia conversado com pessoas do grupo que viviam de formas diferentes, e que havia chegado à conclusão de que precisava explorar outras possibilidades. Disse que me amava profundamente. Que o nosso casamento era a coisa mais importante da vida dela. Que não estava insatisfeita comigo como pessoa ou como parceiro. Mas que havia uma limitação na exclusividade que ela não conseguia mais ignorar. E então disse que estava me pedindo, com toda a seriedade que o assunto merecia, que considerasse abrir o casamento. Não foi uma conversa. Foi uma apresentação. Com argumentos estruturados, com respostas preparadas para as objeções que ela antecipava que eu ia ter, com uma preparação que era de quem havia ensaiado. Eu ouvi tudo. Fiz perguntas. Ela respondeu cada uma com uma clareza que mostrava que havia pensado em cada possível resposta antes. Perguntei se havia alguém. Ela disse que não, que era sobre liberdade e possibilidade. Fui dormir naquela noite com aquela conversa dentro de mim e com uma sensação que eu não conseguia nomear completamente. Não era só a proposta que estava me pesando. Era o nível de preparação que ela havia colocado naquela conversa. Pessoas não preparam apresentações com anotações e artigos impressos sobre coisas que são abstratas e teóricas. Preparam sobre coisas que são urgentes e concretas. Mas eu não puxei esse fio naquele momento. Passei 2 semanas pensando. Conversei com meu irmão de forma genérica. Pesquisei. Tentei ser honesto comigo mesmo sobre o que eu queria e o que eu estava disposto a tentar. O resultado honesto era que eu não queria. Não era minha natureza, não era algo que eu havia desejado, e a ideia da Patrícia com outra pessoa me causava um desconforto que eu não conseguia racionalmente dissolver.
Mas ela havia pedido com uma seriedade e uma intensidade que me dizia que aquilo era importante para ela de uma forma que eu não conseguia simplesmente ignorar. E eu a amava o suficiente para querer pelo menos tentar entender antes de dizer não definitivamente. Então disse que topava tentar. Com condições claras que ela havia aceitado uma por uma. Transparência total antes de qualquer encontro. Nossa relação como prioridade em qualquer situação. Comunicação imediata se qualquer um dos dois ficasse desconfortável. Revisão mensal de como estava se sentindo. E a possibilidade de encerrar a qualquer momento sem precisar de justificativa elaborada. Ela concordou com tudo. Havia um brilho nela quando eu disse que topava que eu registrei e arquivei. Um alívio grande, intenso, que era desproporcional para alguém que havia dito que a proposta era sobre possibilidade abstrata. As primeiras semanas foram de uma tensão baixa que eu aprendi a conviver sem conseguir eliminar. 5 semanas depois do acordo ela me contou que havia saído com um homem. Um professor de outra faculdade que havia conhecido num evento acadêmico. Me disse o nome, onde tinham ido, que havia sido agradável. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. Fui para a clínica no dia seguinte mais cedo do que precisava porque precisava de um lugar familiar onde eu soubesse o que estava fazendo. Esse virou o padrão dos meses seguintes. Ela saía, me contava. Eu dizia que estava bem e encontrava formas de ocupar o tempo e a cabeça. Tentei o outro lado também. Não de forma convicta, mas porque havia uma lógica na minha cabeça de que talvez a experiência me ajudasse a entender o que ela sentia. Fui num encontro com uma mulher que havia aparecido num aplicativo. Foi educado e completamente sem substância porque eu não estava presente de verdade. Não tentei de novo. Disse para Patrícia que não havia surgido nada que me interessasse. Ela disse que tudo bem. O mês 3 foi quando comecei a notar as primeiras coisas que não batiam. O homem do primeiro encontro, o professor de outra faculdade, havia se tornado recorrente. Ela não mencionava muito, mas o suficiente para eu perceber que não havia sido uma coisa de uma vez só. E havia uma mudança no padrão de comportamento dela que eu fui notando de forma gradual. Ela havia se tornado mais cuidadosa com o celular. Não de forma óbvia, não do jeito que você imagina quando pensa em alguém escondendo alguma coisa. De forma sutil. O celular ficava um pouco mais perto. O volume havia ido pro silencioso. Ela saía da sala às vezes quando ligava. Cada coisa dessas tinha explicação razoável e isolada. Juntas começavam a montar algo que eu não queria ver. Havia também uma coisa específica que notei no 4º mês que ficou na minha cabeça por semanas. Ela havia mencionado o nome do professor numa conversa, o Vinícius, e eu havia perguntado de passagem em que faculdade ele lecionava. Ela respondeu uma faculdade. 2 semanas depois, numa conversa diferente, o nome da faculdade havia mudado. Pode ser lapso. Pode ser que eu tenha ouvido errado. Mas eu não havia ouvido errado e sabia disso. Guardei sem dizer nada. No 5º mês a revisão mensal que havíamos combinado foi diferente das anteriores. Nas anteriores ela perguntava como eu estava, eu dizia que estava bem com algumas ressalvas, a gente conversava e seguia. No 5º mês ela foi a primeira a falar e o que ela disse foi diferente do que eu esperava. Disse que havia estado pensando sobre o acordo, sobre como estava funcionando, e que havia uma coisa que queria ajustar. Disse que a transparência prévia, a regra de me contar antes de qualquer encontro, estava criando uma dinâmica que ela achava desnecessariamente pesada. Que pedir permissão antes de cada saída tirava a espontaneidade que era parte do que ela havia buscado com a abertura. Pediu que mudássemos para transparência posterior. Que ela me contaria depois em vez de antes. Eu ouvi aquilo e fiz o esforço de processá-lo de forma neutra antes de responder. Depois disse que a transparência prévia havia sido uma das condições que eu havia colocado e que ela havia aceitado. Que mudar aquela condição mudava algo fundamental no acordo. Ela disse que entendia, mas que estava me pedindo para reconsiderar porque era importante para ela. Eu disse que precisava pensar. Fiquei com aquele pedido na cabeça por alguns dias. E quanto mais eu pensava, mais uma coisa ficava clara. A transparência prévia era o que me dava algum senso de estar participando do acordo em vez de simplesmente ser informado sobre ele depois que os fatos eram irreversíveis. Ela sabia disso. E estava pedindo para remover exatamente aquele elemento. Não era sobre espontaneidade. Era sobre controle de informação. Eu disse que não ia aceitar aquela mudança.
Ela ficou quieta quando eu disse isso. Não protestou, não argumentou mais. Só ficou quieta de um jeito que era mais informativo do que qualquer resposta verbal. O sexto e o sétimo mês foram os mais pesados. Não porque havia um evento específico, mas porque havia uma acumulação de pequenas coisas que eu havia guardado e que estavam pesando de formas que eu não estava conseguindo mais gerenciar sozinho. Comecei a ir num psicólogo. Não contei para Patrícia inicialmente porque queria ter um espaço que era completamente meu antes de trazer qualquer coisa para casa. Nas sessões fui entendendo coisas sobre o que estava sentindo que eu não havia conseguido organizar sozinho. Havia uma coisa específica que o psicólogo me ajudou a ver e que foi a mais importante. Eu havia passado 6 meses num estado de vigilância constante que eu havia chamado de adaptação. Havia instalado uma atenção permanente ao comportamento dela, aos detalhes das histórias que ela contava, às inconsistências que apareciam. E essa vigilância estava me custando de formas que eu não havia contabilizado. Estava dormindo pior, trabalhando com menos foco. Tinha perdido uma leveza nas interações com os pacientes e com a equipe que as pessoas haviam notado mesmo sem saber a causa. Não era adaptação. Era desgaste disfarçado de adaptação. O 8º mês foi quando o que eu havia estado guardando veio à tona de uma forma que eu não havia planejado. Foi uma noite de segunda-feira. Patrícia havia saído para um evento acadêmico que ela havia mencionado na semana anterior. Tinha dado o nome do evento, o local, o horário aproximado de volta. Eu havia ficado em casa com a Frida, tinha jantado, estava no sofá quando ela chegou. Ela chegou no horário que havia dito. Isso era consistente, ela sempre havia sido precisa nos horários de volta. Mas havia algo diferente naquela noite que eu não consigo descrever de outra forma senão como uma textura errada. Uma combinação de pequenas coisas, o jeito que ela entrou, o jeito que foi pro banheiro antes de qualquer outra coisa, o jeito que estava quando voltou, que criou uma sensação que eu não sabia o que fazer com ela. Não disse nada naquela noite. Mas na manhã seguinte, enquanto ela ainda dormia, eu estava na cozinha tomando café e o celular dela estava na bancada. Havia chegado uma notificação visível na tela bloqueada. Era uma mensagem. O nome de quem havia mandado estava visível. Não era o Vinícius. Era um nome diferente que eu nunca havia ouvido. Fiquei olhando para aquela notificação por um tempo. E então uma coisa que havia ficado guardada por meses, aquela inconsistência sobre a faculdade que havia mudado entre uma conversa e outra, encaixou com aquela notificação de uma forma que me deu uma clareza muito fria e muito repentina. Havia mais de uma pessoa. Não o Vinícius. Havia mais de uma pessoa além do Vinícius. E ela havia me contado sobre o Vinícius. Havia feito a transparência prévia como o acordo previa sobre o Vinícius. Mas havia outras situações que não tinham vindo com transparência nenhuma. Eu havia aceitado o que ela havia me mostrado como se fosse o quadro completo. Não era. Fui trabalhar naquela manhã. Atendi 6 pacientes. Fiz 2 cirurgias. Funcionei de forma completamente normal por fora enquanto aquela clareza fria ficava dentro de mim o dia inteiro. À noite, depois do jantar, com a Frida dormindo aos nossos pés como sempre fazia, eu disse que precisávamos conversar. Ela me olhou. E antes de eu falar qualquer coisa eu vi na expressão dela que ela já sabia que aquela conversa era diferente das outras. Fui direto. Disse que havia visto o nome na notificação, que não havia desbloqueado o celular nem tentado ver nada, mas que o nome estava visível e era um nome que eu nunca havia ouvido. E que aquilo, junto com outras coisas que eu havia notado ao longo dos meses, me dizia que havia situações que ela não havia me contado. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que havia havido outras situações. Não o Vinícius, que estava dentro do acordo, mas outras conexões que havia desenvolvido de forma que havia ficado sem saber como trazer. Perguntei quantas. Ela disse que havia sido difícil de contabilizar porque algumas haviam sido situações únicas e outras haviam se repetido. Fiquei com essa resposta por um momento. Depois disse: você me pediu esse acordo. Você implorou por esse acordo. Você fez uma apresentação com anotações e artigos impressos para me convencer. E os 8 meses desse acordo você não cumpriu o que havia prometido cumprir. Ela não negou nenhum ponto. O que ela disse foi que havia se visto numa situação que havia crescido além do que havia planejado.
Que havia tentado manter dentro do que havíamos combinado, mas que havia perdido o controle de formas que ela não havia previsto. Que havia ficado com medo de me contar porque sabia que ia soar exatamente do jeito que estava soando agora. Eu ouvi aquilo com uma atenção que estava ao mesmo tempo presente e muito distante. E então disse uma coisa que havia chegado durante aquele dia longo de trabalho enquanto eu ficava processando aquela clareza fria. Disse que havia uma diferença específica entre o que ela havia me pedido e o que havia feito. O que ela havia me pedido era um acordo honesto, com regras que os dois seguiriam, onde a transparência era o elemento que tornava aquilo diferente de traição. O que ela havia feito era usar o acordo como estrutura de permissão enquanto agia de formas que ficavam fora do que havia sido acordado. O acordo não havia sido cumprido. A parte que havia implorado pelo acordo era a mesma parte que havia descumprido. Ela ficou quieta depois que eu disse isso. A Frida levantou do lugar dela, foi até a Patrícia, e colocou a cabeça no colo dela do jeito que faz quando percebe que alguém está mal. É um reflexo que ela tem e que eu nunca consegui treinar para fora porque não quis. Olhei para Frida por um momento. E então disse que precisava de alguns dias para pensar antes de tomar qualquer decisão sobre o casamento. Ela disse que entendia. Que ficaria em casa, mas que me daria o espaço que eu precisasse. Fui dormir no quarto de hóspedes naquela noite. Os dias seguintes foram dos mais difíceis que já vivi. Não de forma explosiva, não com gritos ou cenas. De uma forma silenciosa e muito pesada que é diferente de tudo isso. Continuei trabalhando. Continuei atendendo. Continuei funcionando externamente porque tinha uma equipe e pacientes que dependiam disso. Mas por dentro estava num processo de tentar entender o que queria. Porque havia duas coisas que eu precisava separar antes de qualquer decisão. A primeira era o que eu sentia sobre o que havia acontecido. Sobre o descumprimento do acordo, sobre os 8 meses de uma estrutura que havia sido apresentada como honesta e que tinha tido partes que não eram. A segunda era o que eu queria que acontecesse com o casamento. Que era uma pergunta diferente e que não podia ser respondida só pela raiva ou pela decepção do momento. Fui ao psicólogo 2 vezes naquela semana. Nas sessões fui chegando em coisas que eu não havia conseguido organizar sozinho. Uma delas era a seguinte. Eu havia entrado naquele acordo por amor e por medo de perder ela. Havia passado 8 meses num estado de desgaste que havia chamado de adaptação. Havia sido honesto dentro do acordo da forma que ele pedia de mim. E havia descoberto que a outra parte não havia feito o mesmo. Mas havia também algo que eu precisava ser honesto sobre. Eu havia visto sinais ao longo dos meses. A mudança no padrão com o celular. A inconsistência sobre a faculdade. O pedido de mudar a transparência prévia para posterior. Eu havia guardado cada um desses sinais sem agir sobre eles porque agir significava chegar onde eu estava naquele momento. Eu havia escolhido não ver porque ver era custoso. Essa era a minha parte. Não a responsabilidade pelo que ela havia feito. Mas um padrão meu de evitar confrontações difíceis que havia me custado meses de desgaste que podiam ter sido menos se eu tivesse agido mais cedo. Uma semana depois daquela noite eu sentei com a Patrícia numa tarde de domingo e disse o que havia chegado. Disse que não queria terminar o casamento de forma impulsiva, que 10 anos mereciam mais do que uma decisão tomada na semana mais difícil. Mas que também não conseguia fingir que o que havia acontecido não havia acontecido. Disse que queria encerrar o relacionamento aberto imediatamente e permanentemente. Que aquela estrutura havia sido proposta como algo que seria construído com honestidade dos dois lados e havia se demonstrado que não havia sido isso. E disse que queria ir para terapia de casal antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do casamento. Que precisava de um espaço estruturado para processar o que havia acontecido antes de decidir o que construir em cima disso. Ela concordou com tudo sem questionar nenhum ponto. Estamos há 3 meses em terapia de casal. É um processo difícil que está trazendo coisas à tona que vão além do relacionamento aberto, que são sobre padrões que os dois carregamos há anos e que esta situação trouxe à superfície de formas que não podíamos mais ignorar. Não sei onde vamos chegar. Seria mentira dizer que sei. Há dias em que eu olho para ela e vejo a pessoa com quem construí 10 anos de vida e sinto que isso vale o trabalho que estamos fazendo. Há dias em que olho para ela e sinto o peso do que aconteceu de um jeito que não passa com facilidade. A Frida continua dormindo aos nossos pés. Ela não sabe de nada.
Só sabe que os dois estão em casa, que tem ração no pote, e que amanhã tem passeio se o tempo ajudar. Às vezes eu acho que ela tem a perspectiva certa sobre o que importa. O que eu carrego de tudo isso ainda está sendo processado. Não tenho conclusão arrumada, não tenho lição clara, não tenho desfecho resolvido. Tenho só a história que aconteceu e o trabalho de entender o que fazer com ela. Por enquanto é o que tenho. E por enquanto precisa ser o suficiente.